Depois de um semestre aprendendo com meus mestres, professora Lúcia e professor Henrique, eu decorei todos os fatores de transcrição. Aprendi como os organismos se desenvolvem e agora eu serei capaz de aplicar os meus conhecimentos, fazer órgãos e tecidos em casa e atingir o meu maior sonho. Finalmente, depois de um semestre, eu descobri como atingir a vida eterna! Calma, não é bem assim. Vem comigo que eu vou te explicar. O objetivo de produzir um tecido biológico artificialmente, in vitro, normalmente é recuperar, manter ou melhorar a função e a forma de um tecido ou órgão que foi danificado por uma doença congênita, aquela que se desenvolve no embrião, uma doença adquirida ou alguma coisa causada por um trauma, queimaduras ou lesões em geral. Este não é um processo simples e por isso existem diversas áreas da biologia que precisam ser utilizadas no processo de criação desses novos órgãos e tecidos, como a biologia celular, que busca entender como as células funcionam e reagem aos diversos estímulos, a histologia, que busca desvendar a organização e a composição dos tecidos, e a embriologia, que estuda o desenvolvimento e caracterização durante o processo de formação dos organismos, e tantas outras que não caberia falar aqui no vídeo. Para fazermos um tecido, nós precisamos basicamente de 3 coisas. As células, normalmente utilizamos células-tronco, as famosas mesmo, aquelas capazes de se diferenciarem em outros tipos de células e formar tecidos diferentes, além de conseguirem se proliferar bastante. Mas espera lá, a gente não fica usando bebezinhos para retirar essas células deles. Para isso, a gente tem as IPIs, que são células-tronco de pluripotência induzida, ou seja, nada mais são que células adultas reprogramadas geneticamente para adquirir a capacidade de se diferenciarem em qualquer tipo celular que a gente precise. Outra vantagem é que esse tipo de células são retiradas direto do paciente adulto. Isso faz com que o seu próprio corpo não rejeite essas células durante o procedimento. A segunda coisa é o arcabouço. É a parte que irá sustentar as células de forma que elas se encontrem em um local para aderirem e não simplesmente se percam por aí. Nos seres vivos, esse arcabouço se organiza naturalmente. É nele que os vasos sanguíneos irão se desenvolver, por exemplo. Mas reproduzir essa organização em laboratório não é nada fácil. Por último, mas não menos importante, são os fatores para promover o crescimento dessas células no tecido. Elas orquestram o crescimento dos tecidos, estimulando a proliferação celular, a migração, a diferenciação de células e o crescimento de vasos sanguíneos, além de evitar a morte celular e contribuir para as interações célula-célula e célula-arcabouço. Mas onde será que isso pode ser aplicado? Você tem alguma ideia? No exemplo de hoje a gente vai falar sobre a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano e ela é formada por diferentes camadas. A epiderme é a camada mais espessa e a espessura dela acaba variando de região para região do nosso corpo. A derme é a camada que fica abaixo da epiderme e ela dá a elasticidade e a firmeza da nossa pele. Mas por que nós faríamos uma pele artificial? O enxerto que é feito in vitro, ou seja, que é produzido em laboratório, ele tem o objetivo de auxiliar na cicatrização dos ferimentos graves, como por exemplo os grandes queimados, que a extensão da lesão ela é tão grande que o nosso corpo ele não consegue cicatrizar sozinho, ou ele leva um tempo muito maior do que deveria para que aconteça esse processo. E você lembra que a barreira de proteção mais importante do nosso corpo é a pele? Então, para isso, ela precisa estar sem lesões, ela precisa estar intacta para conseguir ter essa função de proteção. Porque um exemplo de um dano que poderia ser acarretado em relação a uma grande lesão com um período muito longo para a cicatrização é a infecção no nosso corpo. Como será que isso é feito? Dessa forma, os pesquisadores eles acabaram decidindo desenvolver uma pele personalizada, que ela é feita a partir da coleta de uma pequena amostra de pele saudável do próprio paciente.
Então, para isso, a amostra ela vai ser separada do tecido adiposo e colocada em um recipiente que vai ter algumas substâncias químicas que vão acabar permitindo que exista a separação das células da derme e da epiderme, que são aquelas duas camadas que nós falamos anteriormente. Depois de separada, as células da epiderme e da derme elas vão ser cultivadas separadamente em um meio de cultura que contenham fatores de crescimento. E quando já tem um número bom de células da derme, elas vão ser colocadas em uma matriz de colágeno bovino para conseguir criar um arcabouço de sustentação das células. E existem os fatores de crescimento auxiliando nessa sustentação. Após alguns dias, as células da epiderme elas vão ser adicionadas a essa matriz e cultivadas acima das células da derme. E o que mais tinha junto das células da derme? Isso mesmo, os fatores de crescimento. E após os 14 dias, vai ser possível reconstituir a pele humana in vitro e ser utilizada nos pacientes. Oi! Você quer saber se somente a pele pode ser desenvolvida in vitro? Não! Vão aqui mais alguns exemplos do que a ciência nos permite fazer com o desenvolvimento de órgãos in vitro. Alguns outros exemplos são a cartilagem, os ossos, os dentes, rins, bexiga, coração e o fígado. Eu sei, é quase um ser humano completo. Mas o processo de desenvolver esses órgãos dessa forma é bem complexo, é bem difícil. Então nós não conseguimos ainda replicar com perfeição tudo o que acontece no desenvolvimento de um embrião. Então nós ainda estamos no início, mas nós esperamos de verdade, de todo o nosso coração, que algum dia nós seremos capazes de conseguir ajudar a diminuir essas filas dos transplantes de órgãos utilizando essa tecnologia do desenvolvimento in vitro. Pelo amor de Deus, sai de dentro desse quarto, garoto. Um tempão que você tá trancado aí dentro. Vem comer alguma coisa, vem tomar um lanche, menino. Anda logo, eu tô cansada de ver você trancado aí dentro.